Amém, irmãos, bom dia. Hoje a gente vai desfrutar um pouco da quarta-feira e para começar, vamos ler o versículo de oração, que é 1 Samuel, versículo 17, capítulo 17, versículo 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Bom, no dia de hoje, a gente vai ver um pouco mais sobre a guerra descrita em Gênesis capítulo 14, né? Tanto que é o título, Guerra de 4 reis contra 5. Falando de um panorama rápido e resumido, né? No primeiro e segundo parágrafo do alimento diário, a gente vê de maneira detalhada a questão territorial de cada rei e de cada região e onde cada região se enquadraria na questão geográfica dos dias de hoje, né? A gente fosse contar questão de fronteiras e tal, mas resumidamente, o contexto dessa guerra, a gente escrita no capítulo 14, a gente vê a dominação de 4 reis sobre 5 reis das regiões de Sodoma e Gomorra, como a gente vê nos versículos de 1 a 11. Ou seja, a gente vê Kedor Laomer, que era rei de Elon, juntamente com mais 3 reis, dominaram 5 reis da região de Sodoma e Gomorra por 12 anos. E por 12 anos esses reis foram dominados, mas no 13º ano houve uma rebelião. E essa rebelião é descrita no capítulo 14, onde a gente vê que 5 reis lutaram, houve essa guerra, eles perderam, foram dispersos, fugiram, se exilaram e tal. E os 4 reis vitoriosos, liderados pelo rei de Elão, eles saquearam as cidades, né? Tomaram bens, tomaram pertences, alimentos, tudo isso descrito nos versículos 1 a 11. E a gente vê também nesse trecho sobre a questão da captura de Ló, que estava residindo em Sodoma. A gente vai voltar um pouco mais para esse ponto mais para frente, quando a gente vai voltar resumidamente para a trajetória de Abraão, né? Como foi a caminhada dele. Ou seja, a gente vê desde a saída de Abraão de Ur dos Caldeus, ele foi até Arã, cruzou o rio Eufrates, tornou-se o primeiro rebelião. Então a gente vê toda essa trajetória. Então, guardando essa intenção, a gente volta e vê essa análise das cidades, das localidades nos dias atuais, né? Então, hoje supõe-se que Sodoma e Gomorra estivessem localizadas na região do Mar Morto, que fica 400 metros abaixo do nível do mar e tem uma altíssima concentração de sal. Próximo aqui, ó. Sodoma e Gomorra ficavam num lugar bem baixo e Hebrom ficava num lugar elevado. Abraão optou por um lugar alto para morar. Ló, no entanto, escolheu a planície, um lugar baixo. Assim, temos um panorama geográfico da guerra descrita em Gênesis 14. Aqui a gente vê novamente aquela questão da escolha que se aplica aos nossos dias também. Abraão foi essa causa do distanciamento entre os dois, a separação. Ló ficou nas planícies em Sodoma. Abraão subiu, foi até Hebrom, a terra de Canaã. Então, isso se aplica muitas vezes no nosso dia a dia, né? Qual caminho a gente está escolhendo? Quais são as nossas escolhas, né? Às vezes a gente pode escolher ficar na planície, um lugar mais tranquilo, mais bonito, né? Grama bonitinha. Ou a gente pode escolher seguir o caminho mais complicado, que a gente vai ter tribulações, a gente vai ter provações, como a gente vê descritas lá como a gente vê essa caminhada entre os dois lá em Gênesis 13, do versículo 10 e o 12. Lá no versículo 10 a gente lê: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Escolheu Ló para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Amém? Meus irmãos, tenham um bom dia.